Linda, a irmã Carmen, a irmã Maria de Lourdes, a Luísa, o Tony, o Emílio, a família do Vitor, a doutora Cleusa, os demais eu já tinha cumprimentado. Sejam muito bem-vindos a esse programa, Esperança 2020 anos depois. Eu não estive lá, mas gostaria de ter estado, viu? Pessoal, você tem falado muito. O Esperança 2000 foi um marco na igreja da Vila Formosa. Parece que não existiu igreja antes do Esperança 2000, porque tudo é assim. Ah, na época do Esperança 2000, o Esperança 2000, o pastor Faraib do Esperança 2000. Então, o pessoal sempre fala do Esperança 2000. E foi tudo onde a igreja da Vila Formosa foi um marco para a igreja e tudo contribuiu para o avanço, para ser essa igreja que a Vila Formosa é hoje. E nós estamos hoje aqui com um convidado especial que ele esteve lá. Eu não estive, mas ele esteve. É o pastor Leandro Landim. Na época, o pastor Leandro Landim, ele era teologando. Tudo bem, pastor Leandro? É um prazer falar contigo, falar com a Mariane, a amada do pastor Álvaro, e também com toda essa igreja maravilhosa, da igreja de Vila Formosa. Quanta história linda, né? Esperança 2000 foi um marco na nossa vida. Foi um marco na vida de muita gente. E semana passada, conversando com o doutor Mauro, eu fiquei até emocionada de tanta história, e ele falando do pastor Fairab assim, com tanta intimidade. E eu gostaria muito de ter conhecido o pastor Fairab. E tenho certeza que aqueles que conheceram tiveram um privilégio muito grande, porque ele parecia um homem muito iluminado por Deus. E o pastor esteve lá nos bastidores do programa, esteve ali ajudando. Eu sei que foram muitos teologanos que estiveram presentes também naquela época. E eu queria saber, primeiramente, vamos conhecer um pouquinho mais sobre... Eu vou te chamar de você, tá, pastor? Eu sei que o pastor é tão novo, já senhor Leandro. Pastor Leandro, então, como que você conheceu a igreja adventista? Então, a minha mãe, ela aceitou Jesus como Salvador pessoal e ela frequentou as conferências do pastor Alcides Campo Longo. É interessante como a história se confunde, né? Porque a igreja de Vila Formosa também teve a sua, talvez, origem, mas o pastor Campo Longo também passou aí na Vila Formosa, onde era antes desse prédio atual. Então, a minha mãe foi convertida nas conferências do pastor Alcides Campo Longo e se batizou, e nós estamos na igreja desde então, desde os 5 anos de idade. Minha mãe já foi minha professora da escola dos primários, juvenis. Foi assim que começou a nossa vida na igreja adventista. Muito bem. E aí o senhor cresceu na igreja e o senhor decidiu ser pastor. Como foi esse chamado, pastor Leandro? Então, eu nem sempre fui pastor. Antes de ser pastor, eu tinha uma outra formação. Eu sou formado em habilitação plena em plásticos. Então, eu trabalhei em Manaus, trabalhei vários anos em indústria, assim como o pastor Elvis, que também participou do Esperança 2000. Então, minha primeira formação, habilitação plena em plásticos, técnico em plásticos, e depois um sobrinho meu que decidiu fazer teologia, eu fui levar ele no NASP para fazer a inscrição e eu acabei me inscrevendo junto. Eu tirei umas férias da empresa que eu trabalhava, férias de 30 dias. E nesses 30 dias eu acabei fazendo a prova do vestibular, meu sobrinho e eu passamos, e depois eu pedi uma licença de mais um tempinho, comecei a fazer teologia e gostei, e a partir daí já estamos aí há muitos anos como pastor. Que bênção, pastor. E como foi essa escolha dos teologandos para virem para a Esperança 2000, né? Como foi a escolha dos teologandos? Então, Esperança 2000 foi um projeto da Associação Geral, do doutor Miranda Rocha, que era o evangelista do NASP da época, nosso professor de evangelismo. Ele escolheu aí 15 teologandos para irem auxiliar o pastor Henry Feiraben, o conferencista canadense, para estar no Esperança 2000.
foi uma escolha do doutor. A princípio, iríamos 45 teologandos para a igreja da Vila Formosa. Mas aí eles selecionaram 15 teologandos de diversas áreas, talentos, pessoas que puderam contribuir muito para esse evangelismo no Esperança 2000. E eu tive a grata satisfação de ser um dos 15 teologandos que ajudou nesse evangelismo maravilhoso no Esperança 2000. E como foi a sua experiência em participar desse enorme programa evangelístico? Então, foi tremenda, tanto é que hoje, entre nós pastores, já do Esperança 2000, nós temos aí presidente de campo, nós temos aí pastores, vários departamentais, em vários lugares do Brasil. Esses 15 que saíram da Vila Formosa, eles fizeram história. Foi uma grande bênção na nossa vida, trabalhamos juntos como teologandos, tivemos aí a nata da igreja na época, vários conferencistas, a melhor música, tudo foi nos dado, então foi uma bênção de Deus para o nosso ministério participar do Esperança 2000, né? No Esperança 2000, nós tivemos vários batismos naquelas noites. Você consegue lembrar de algum batismo especial que se destacou para você? Sim, claro. Se vocês olharem os bancos da igreja da Vila Formosa, os teologandos eles foram divididos em duplas, então tinha várias duplas. Então eu fiz dupla com o pastor Richard. Pastor Richard atualmente é o presidente da missão do Tocantins. Então nós tivemos a grata satisfação de visitar e batizar algumas pessoas aí no Esperança 2000. Vou dar um exemplo para vocês. O doutor Itamar, deve ser o doutor Itamar, eu acho que é o pai do Arley. O pai do Arley, ele frequenta a igreja da Vila Formosa, é um médico, foi batizado no Esperança 2000. Também o irmão Genésio Batan, esposo da Maria Alva, também foi batizado. O Leandro, que é meu xará, também foi batizado. Então nós tivemos aí pessoas maravilhosas que são membros fiéis da Vila Formosa, fruto do nosso trabalho como teologando, ajudando nas conferências que ajudam demais a igreja aí da Vila Formosa. Muito bem. É doutor Ademar. O Ademar hoje... Isso. Ademar Pontes. Então, ele ser batizado na Vila Formosa fez muito bem para ele, né? Porque depois de um tempo ele conheceu a Sandra, se casou e hoje está muito bem com a Sandra, né? Com a nossa amiga psicóloga aí da Vila Formosa. Que bem, hein? E, pastor, por que a Vila Formosa é tão especial para você? Então, Vila Formosa, ela era um marco na vida de muita gente. Na minha vida, em especial, eu conheci na Vila Formosa a minha amada, a minha esposa, né? Então, se a gente olhar aqui a família Folha, o Emílio e a Alcione, eles moram aí a 3 quadras da igreja da Vila Formosa. Na época, eles eram membros do Belém e eles começaram a frequentar as conferências. E eu conheci a Alessandra, esse docinho de gente, que é a minha amada, que é a futura doutora aqui, né? Está terminando o doutorado. Então, o que marcou, além do evangelismo, é ter conhecido a minha esposa, a minha amada Alessandra, que é a flor de luz da minha vida, a minha companheira de ministério. Então, Vila Formosa tem no nosso coração, é uma grande bênção a igreja da Vila Formosa, porque rendeu frutos de batismo, conferência, foi transmitido para vários países, e também rendeu uma esposa aqui para o pastor Leandro Landim. Que bênção, hein, pastor? Eu fui muito sortudo nessa época, hein? Ter escolhido para trabalhar, ainda sair de leve com uma esposa de lá, muito bem. Verdade, você sabe, O senhor não perdeu tempo lá nessa Esperança 2000, né? Então, você sabe que um dia a minha dupla, o Richard, o pastor Richard, ele estava pregando num dia à noite e eu estava na recepção, né? E quem cantou, né? A Alessandra cantou o Salmo 23 e fala que é uma ovelha que precisa de um pastor, né? Eu estava sentado no primeiro banco, eu falei, quem sabe sou eu, né? E se colar, colou, colou. E aí, né, pastor? O senhor se deu uma de João sem braço e conseguiu, né? Bênção, bênção de Deus. Vocês viram que o pastor Leandro era muito esperto, né? Então, o pastor
Esperança 2000 fez muito bem para o senhor, né? Verdade. Ô, Não só para pastor, mim, como para toda a igreja, né? pastor, e para finalizar, que mensagem você deixaria para a nossa igreja da Vila Formosa? Então, Igreja da Vila Formosa, o nome já diz aí, Formosa, né? Entende? Uma igreja de milagres. O que eu digo para vocês é o seguinte, a chama do evangelho deixada pelo evangelista Henry Feyerabend, pessoa incansável que pregou no programa Está Escrito canadense, um amor profundo pelo povo brasileiro. A esperança a mensagem que eu deixo para a Vila Formosa é que a chama do Esperança 2000 continue muito em vocês. Que vocês continuem pregando, incentivando, sendo essa igreja maravilhosa, pregando a palavra de Deus e fazendo evangelismos, né? Batizando muita gente. Que vocês nunca deixem aí, incomodem aí o pastor Álvaro, aí, no sentido de batizar bastante gente. Levem pessoas para Cristo, pregue para a sua família, vivam Esperança 2000 no ano 2020. Vamos repetir essa dose em 2021. Se não der agora, 2021, levando muita gente para Jesus. A vocação da Igreja da Vila Formosa é batizar, crescer na graça, no conhecimento, comunhão, relacionamento e missão. E assim nós vamos se ver aí no céu com tanta bênção, com muitas bênçãos, com a graça de Deus. Bênção, pastor. Agora, paramos para abrir a palavra de Deus. Nós vamos colocar agora a música da Cíntia Nascimento. Então, uma boa noite a todos mais uma vez. Eu só queria que você desse um joinha aí, se vocês estão me ouvindo direitinho. Senão eu tiro o fone de ouvido e prego sem o fone. Tá todo mundo ouvindo bem? Ótimo. Então, é um prazer estar falando com vocês através do Zoom, através do Facebook. Eu vi ali que tem algumas plataformas também. E de poder rever amigos que a gente ama de coração, que a gente tem um entusiasmo demais. Quando a gente está em São Paulo, a gente tem uma alegria contagiante de poder abraçar cada um de vocês. Estou vendo aí meu querido Elias. Eu sei que a gente tem que abrir logo a palavra, mas é rapidinho, tá, Maria? Eu quero dar um abraço aí no querido Elias, na nossa querida Cleusa, no Toninho, Mariane, que é a nossa âncora aqui à noite, no Mori, que está aí também. Enfim, gente boa. Luísa Azevedo, que sempre cantou ali no Esperança 2000 também. A Isabel, que está aí. Toninho e Rita. A Maria de Lourdes, o Tony, a Carmen Lúcia, que era a MIPS, Ministério Pessoal, na época do Esperança 2000. O William Berenice, a Sônia, André Piacenso, que é o filhão aí da família pastoral. Meu sogro, Emílio Folha, minha sogra, Vitor, Lélia, Beatriz, enfim, todos que estão aí assistindo a palavra de Deus nesse momento. Que saudade de vocês, viu? A pandemia balançou um pouquinho, não é? Mas a gente não está aí presencialmente, mas eu vou até orar a Deus para a gente se vacinar logo, porque aí a gente pode abraçar, pode se cumprimentar, pode falar a palavra de Deus olho no olho, pode visitar essa igreja abençoada, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, da rua Saigon, aí no centro da Vila Formosa. Pastor Leandro. Muito bem. Pois não. Estão perguntando se a sua esposa não teria como cantar no final os Salmos 23. Então, ela está escutando a gente. Então, vamos ver. Mada, estão pedindo para você cantar o Salmo 23 no final. Vamos ver. Ela vai se preparando ali e no final a gente descobre se ela canta ou não, tá bom? Então, vamos lá. O título do sermão de hoje, eu já preguei algumas vezes, várias vezes. Ele tem a ver com a oração do vencedor. Hoje, eu escutei um sermão, você sabe que vários pregadores são ícones na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um deles, pastor Alejandro Bulhon, né? Hoje eu até ouvi um sermão dele, e ele disse o seguinte, que ninguém fez tanto como Jesus, ninguém produziu tanto, ninguém curou tanto, ninguém realizou tanto
como Jesus Cristo, porque ninguém orou tanto como Jesus. Então, a vida de oração ela é primordial para que possamos crescer na graça, no conhecimento, na palavra de Deus. Então, a oração do vencedor é o título desse sermão de hoje. Eu pergunto aí para cada um de nós, será que nós queremos ser vitoriosos? Queremos vencer na graça, no conhecimento de Jesus Cristo? Queremos verdadeiramente irmos para o reino dos céus? Você sabe que o santo dos santos da palavra de Deus é a oração. Pode parecer assim que é comum, mas num mundo tão agitado como nós vivemos, não é tão simples termos uma vida de oração. Então, convido a todos para abrirem a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. A palavra de Deus diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Eu fico imaginando que hora é essa? No cronograma divino, você sabe que Deus ele tem todos os detalhes, dos mínimos detalhes. A palavra de Deus diz que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, né? Deus sabe tudo, Deus conhece tudo, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas. E Deus sabe, dentro da cronologia divina, o que fazer para salvar a nossa casa, salvar a nossa vida, salvar o nosso filho, salvar a nossa igreja e sermos vencedores. Essa oração sacerdotal de Jesus Cristo, ela pode ter sido feita no caminho para o Getsêmani, pode ter sido feito ali, naquele momento derradeiro, naquela santa ceia que ele realizou, mas não importa muito onde ele fez essa oração, mas foi uma oração preparatória para a crucifixão. Você sabe que quando eu vou em São Paulo, a minha mãe ela sempre fala, né? Ela sempre fala palavras sábias quando eu vou pegar a Fernão Dias em direção a Minas Gerais, em direção a Betim, que é a grande BH, né? Jesus queria dar muitas lições para cada um de nós nessa oração derradeira, nessa última oração que ele fez. Ela é conhecida como a oração do vencedor, o santo dos santos. Nós, para lermos João 17, nós temos que ter espírito de humildade e consagração. Consagração. Você sabe que a lei da repetição é o que faz gravar as coisas. E nós devemos repetir na memória as grandes orações da Bíblia. E essa é a oração fundamental que Jesus fez para cada um de nós. Para que haja contribuindo para nos tornarmos vencedores. Nós fomos criados para sermos vencedores. Vencedores. Vitoriosos na palavra. Vitoriosos, essa é a tônica. Essa oração de Jesus, eu vou só recapitular. Jesus, ele ora por si mesmo, ele diz ao Pai que concluiu a sua obra aqui na terra. Jesus ora por seus discípulos, pedindo ao Pai que os guarde e os santifique. Depois ele termina orando por nós e pela igreja toda, para que possamos ser unidos nele e para que um dia participemos da sua glória. Olha só, hoje, queridos e queridas, nós participamos já da glória de Deus. Quando eu olho para vocês, vocês são pessoas diferenciadas, pessoas seletas, faz parte da família de Deus. Então nós aqui nesse mundo, mesmo com tantos problemas e dificuldades, nós já participamos da glória de Deus, não é? Jesus nessa oração, ele orou por segurança, ele orou por alegria, e nós devemos ter uma alegria em Deus. Ele orou para que nós fôssemos unidos, para que nós possamos levantar os braços do pastor Álvaro Piacenso, que é o pastor de vocês, que tem essa sagrada
função de dirigir essa igreja maravilhosa. Jesus orou por união, orou pela glória futura que nós vamos ter no reino dos céus, orou para que soubéssemos o que fez por nós, tudo o que nos deu, tudo o que fará por nós quando chegarmos ao céu, né? Entende? O texto sagrado, em João capítulo 17, versículo 2, diz assim: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Eu pergunto aqui, né, o que é vida eterna? É um pouco difícil da gente dizer o que é a vida eterna, vivendo num mundo mais finito como nós estamos vivendo, né? Mas o que é vida eterna? Vida eterna é conhecer a Deus pessoalmente. Eu olho aqui, eu conheço. Será que eu conheço pessoalmente a Deus? Eu desejo conhecer pessoalmente a Deus. Como está a minha comunhão com Deus? A igreja, ela tem essa função de nos levarmos mais perto de Deus, né? Eu, por exemplo, eu conheço pessoalmente a doutora Cleusa e o Mori, não é? Que são pessoas maravilhosas, né? Que já nos socorreram em situações difíceis. Deus sabe, né? Que casal maravilhoso é esse, né? Deus sabe também do Elias, aí, que é uma bênção de Deus. Quando eu falo assim, dá um pouquinho do poder de Elias, né? Que é pessoa maravilhosa também, que está conosco, né? Conheço também pessoalmente o Toninho e a Rita, esses líderes incansáveis da obra de Deus, né? O que é vida eterna, irmãos? O que é vida eterna? Num mundo finito, num mundo onde as coisas passam rapidamente. Esperança 2000, com aqueles milhares de telespectadores, passou 20 anos atrás. E hoje estamos revivendo o Esperança 2000 nesta igreja, neste culto tão abençoado que estamos vivendo. Queridos, conhecer vida eterna é conhecer Deus pessoalmente. É um relacionamento pessoal com Deus. Mas como esse relacionamento pessoal com Deus? É um relacionamento pessoal com Deus pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele, não é? Uma vez que compartilhamos sua vida, nós somos o quê? Vencedores. Então eu vim nessa noite pregar para vencedores, para pessoas que estão vencendo nesse mundo tenebroso, para pessoas. Abra sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 4. Eu vou ter que ler rapidamente, porque o culto hoje é meio rápido, né? Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 4. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Olha só, vou repetir. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Queremos ser vencedores, é verdade. Queremos brilhar na casa de Deus. Queremos ser triunfantes, uma igreja triunfante, uma igreja militante, uma igreja que busca, uma igreja que alcança a graça. E nós vamos vencer o mundo como? Com a nossa fé. Numa fé inabalável em Deus. Queridos, primeiro, nascemos em Adão. É verdade. Nascemos em Adão e fomos derrotados nesse nascimento de Adão. Agora, o que importa para cada um de nós é o segundo nascimento, o nascimento em Cristo. E quando nós nascemos em Cristo, nascemos vencedores. Então, eu estou falando nessa noite com vencedores, com pessoas que se dispuseram a andar a segunda milha, que se humilharam, que buscaram, que estão buscando a palavra de Deus. Então, no nascimento em Cristo, nós nascemos vencedores. Abra sua Bíblia também no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, diz assim: eles o venceram. Eles o venceram. Apocalipse 12, 11 diz: eles o venceram. Venceram quem?
venceram Satanás e as suas hostes, mas venceram por causa do sangue do Cordeiro, do sangue remidor de Jesus Cristo, que nos lava, que nos purifica, que nos transforma. Uma vez eu cheguei numa igreja para fazer uma reunião de comissão de igreja e em seguida ia fazer uma Santa Ceia. E eu correndo de um lado para o outro, correndo. E eu cheguei nessa igreja para fazer uma comissão de igreja, mas era aquela comissão para eleger os oficiais para o outro ano, era um grupo. Então, quando é um grupo, o pastor faz tudo, faz tudo. Então, é diferente de igreja. Então, eu como sou muito democrático, eu reúno todas as pessoas e eu deixo todo mundo votar. Deixo votar, escolher à vontade. E quando eu cheguei naquela igreja, era um domingo. Então, eu cheguei 6 horas da tarde para fazer a comissão de nomeações e, em seguida, faríamos uma Santa Ceia. E eu descobri o seguinte, que as pessoas estavam brigando para cargo, brigando para isso. As pessoas estavam cabisbaixa, outros estavam ali chamando a atenção um do outro. E eu falei para eles, irmãos, o pastor chegou, né? E a gente precisa vencer todos os obstáculos que nos impedem aí para sermos unidos na palavra de Deus. Eu falei para eles, ninguém ganha nenhum centavo aqui, só o pastor que ganha. Vocês são todos voluntários, não é? Então, irmãos, não briguem. Eu até falei para eles, olha, se alguém brigar aqui, o pastor vai pegar o carro e vai embora. E eu falei para eles isso, e eu falei, olha, vamos orar aqui para que Deus purifique o nosso coração, a nossa alma, para que a gente seja vencedor no sangue do Cordeiro, né? Fizemos a comissão, ainda teve algumas divisões, mas deu certo, acabou. Eu falei, irmãos, agora o pastor pode dirigir a Santa Ceia aqui com vocês? Pastor, pode? Tudo bem, né? Então fizemos a cerimônia da Santa Ceia. E no final da Santa Ceia, eu percebi o seguinte, que verdadeiramente aquela igreja permaneceu unida, porque eles aceitaram serem lavados no sangue do Cordeiro de Cristo. E nós, queridos irmãos, nós precisamos ser lavados no sangue do Cordeiro de Cristo, para termos poder de vencer pela obra consumada de Cristo. Você sabe que Cristo venceu. Cristo, ele venceu no Calvário, venceu cada um de nós. Então, a obra de Jesus Cristo foi uma obra consumada. Jesus, quando fala assim, Pai, é chegada a hora, não é? Ele diz assim, olha, eu já glorifico a Ti, porque eu já terminei a obra que o Senhor me confiou para fazer. Então, Jesus, ele no cronograma divino, ele concluiu a obra que ele tinha para fazer. Essa oração também de João 17, João 17, capítulo 6, João capítulo 17, versículo 6, diz assim, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Guardado a tua palavra. Versículo 7 diz, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Versículo 12, né, diz assim, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Olha só. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, né? Em teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, né? Exceto o filho da perdição, né? Queridos, irmãos, amados irmãos em Cristo, conhecemos o nome, a revelação do nome do Pai. Jesus é igual ao Pai, é a divindade encarnado em pessoa, o céu desceu até a gente para salvar a mim e a você. Olha só o nome, Jeová, o grande eu sou, é o Pai Celestial de Cristo. Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. Jesus é tudo que precisamos, queridos, tudo que precisamos. O nome é a natureza da pessoa. Jesus significa Salvador. E quem que precisa de Salvador?
Será que eu preciso, você precisa? Será que nós precisamos de um Salvador? Deus guarda os seus, Ele cuida de nós, Ele ora por nós. Essa oração mostra que Jesus ora por nós. E às vezes eu saio para ir para a igreja e o vizinho fala, olha, pastor, ora por mim. O outro fala, ora por mim. Essa vida nos reserva muitas tristezas também, né? Essa semana eu fiz um culto fúnebre de um filho, que foi um filho desobediente ao seu pai e à sua mãe. Por um lado, ele era um excelente mecânico, mas, por outro, deixou-se vencer pelas drogas, né? E ele faleceu essa semana, né? E eu vi a mãe chorando sobre o caixão, né? Que tristeza, irmãos. E depois ela disse assim, pastor, meu filho ficou hospitalizado aí 2 meses, né? Não morreu de Covid. Teve outra doença, falência múltipla, por isso que foi feito um velório muito rápido, né? Ela me disse o seguinte, pastor, né? Nós oramos por ele. 2 meses a igreja orando pelo filho dessa irmã, chamado Mauro, né? Morreu com 56 anos de idade. Né? E ela falou, olha, pastor, fizemos tudo pelo meu filho. E eu falei também, irmã Dirce, a irmã fez tudo pelo seu filho. Eu sou testemunha disso. A irmã orou, implorou, a igreja orou, o pastor orou, né? E ela falou, pastor, né? O meu filho, ele foi fraco. Né? Ele tinha uma fraqueza, ele não conseguiu vencer as drogas. Né? O que faltou naquele filho foi ouvir a mãe, ouvir a igreja. Né? Sabe, essa vida, ela tem muita coisa. Né? 2 meses ele ficou hospitalizado. É possível que ele, como o ladrão da cruz, tenha tido a oportunidade para se converter. Eu, pessoalmente, orei muito por ele. Né? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, né? Deus guarda os seus. Ele cuida de nós. No Santo dos Santos, nós acreditamos como adventistas do 7º dia, que Jesus está no Santo dos Santos intercedendo por nós. Desde 1844, Jesus está ali como sumo sacerdote intercedendo por nós. Eu acredito que Deus fará maravilhas na vida da irmã Dirce. Né? Tem outros filhos para vir à igreja também. Né? Não dá tempo da gente ler hoje, né? Mas quando você puder, leia Romanos capítulo 8, versículo 28 a 39. Que versos maravilhosos. E nós vamos nos regozijar em Deus. A palavra da fé e segurança. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia e na tribulação. Temos a comunhão da igreja. É importante ir para a igreja, sim ou não? Meu coração está feliz de ver vocês aqui, sabia? Meu coração está feliz porque nós estamos aqui. As igrejas também do meu distrito também estão acompanhando pelo Facebook também. Essa transmissão, temos comunhão da igreja. E nessa oração, Jesus fala para ministrar uns aos outros. O que é ministrar uns aos outros? É a gente transmitir o nosso talento, a nossa graça, o nosso amor em favor de uns aos outros. Nessa oração também, um terceiro privilégio que nós temos nessa oração é que nós temos a sua palavra. Eu estou com a Bíblia aqui que eu usei no Esperança 2000, tá vendo? Olha só. Essa Bíblia velhinha aqui, ó. Tá vendo? Esperança 2000. Olha aqui, ó, tá vendo esses estudos bíblicos? Daqui foram os estudos bíblicos que a gente deu aí no Esperança 2000, né? Queridos, nós temos a sua palavra, a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 13, diz assim: mas agora vou para junto de ti, e isto falo ao mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Olha só, o versículo 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esta palavra é a verdade, é o que nos anima, é o que nos motiva, é o que nos dá entusiasmo para pregar Jesus Cristo, que vai voltar em poder e grande glória para buscar cada um de nós que estamos ouvindo esse sermão. João capítulo 17, versículo 14, diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra,
e o mundo os odiou. Olha só, nós vamos ter problemas. Eu tenho problema, você tem problemas com seus clientes, vendedores. Olha só, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós somos seres terrestres e extraterrestres. É verdade, nós somos diferentes, viu? Nós somos diferentes e louve a Deus porque você é diferente. Porque você almeja algo que não está aqui neste mundo velho, nesse mundo pobre, nesse mundo com tantos problemas e dificuldades. Nós almejamos algo muito maior. Nós almejamos muito maior. Jesus disse, eu lhes tenho dado a sua palavra. Como que funciona? O Pai dá a mensagem ao Filho, o Filho transmite aos discípulos, Pedro, Tiago, André, Bartolomeu, e o Espírito Santo transmite essa palavra poderosa a nós. E é por isso que a gente usa a palavra na vida diária. Então a divindade está alcançando o seu coração e o meu coração também. Nessa oração, Jesus fala que nós devemos vencer o mundo, porque ele venceu o mundo. E ele falou assim, tem de bom ânimo, seja feliz, seja realizado com a sua família, com a sua casa, com a sua igreja, com o seu trabalho, com os dons que Deus te deu. Seja feliz. João capítulo 17, versículo 13 diz, mas agora vou para junto de ti, e isto falo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Jesus está falando para que a gente tenha alegria em si mesmo, alegria derivada de Deus. O cerne dessa oração do capítulo 17 é alegria. Mas essa alegria vem através da transformação das orações respondidas. Eu fico olhando para vocês aqui pregando. Irmãos, temos orações respondidas, sim ou não? Muito, muito. A igreja da Vila Formosa é uma oração respondida. Vocês estavam lá numa igreja pequena, meio escondida, quando a gente chegar era difícil achar. Hoje não, Deus cravou a igreja no centro da Vila Formosa, na rua Saigon, como um santuário de Deus para a salvação de toda a Vila Formosa e região. Informação através das orações respondidas, se eu pudesse dar a palavra para vocês, muitos de vocês iam dizer, olha, Deus me ouviu nisso, Deus me ouviu naquilo, Deus me ouve. Eu quero dizer para vocês que Deus ouve a oração e nós somos transformados pelas orações respondidas. Jeremias disse, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. A palavra de Deus é alegria para nós. É a certeza do seu amor. Nós somos abençoados por Deus. Somos felizes da sua palavra. Mesmo que tenhamos dificuldades nessa vida, possamos passar por privações, mas Deus está conosco. E é a transformação, a alegria. E essa alegria vem da certeza do seu amor. Eu quero dizer para você, você tem a certeza do amor de Deus? Você quer nesta noite receber o abraço de Jesus Cristo na sua casa, na sua vida? Certa vez o evangelista D.L. Moody escreveu, ou este livro, olha só, mostrando a Bíblia aqui, ou este livro o afastará do pecado, ou o pecado o afastará deste livro. Então, não é fácil ler a Bíblia. Não é fácil se concentrar mesmo via Zoom aí, ouvindo o pastor aqui em Betim. Deus está com você. Nós precisamos estarmos alicerçados na palavra de Deus. Poder para viver em santidade. João 17:17, a palavra de Deus diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Num mundo cheio de mentiras aí, muitas mentiras, a palavra de Deus é a verdade. Palavra é a verdade. Com a mente nós aprendemos. O Filho de Deus é a verdade. Com o coração amamos.
O Espírito Santo de Deus é a verdade. Com a vontade, nós vivemos a verdade, é o equilíbrio. Mente, coração, vontade, aprendemos, amamos, vivemos a verdade, é o equilíbrio. E nós nunca estivemos sozinhos. O Espírito Santo de Deus está conosco nesta noite. Nós precisamos crer nos milagres de Deus. Estudar a Bíblia, amar a Jesus pelo que Ele fez por nós. Jesus deu a vida por nós, irmãos. Jesus deu a vida por nós. Por isso nós devemos pregar em tempo e fora de tempo. O apóstolo Paulo diz no livro de 1 Timóteo que nós devemos pregar sempre. Pregar, obedecer a Deus, servir a Deus como testemunhas verdadeiras. Nós somos essas testemunhas. Nós somos vencedores. Eu lembro lá de teologando lá, no Esperança 2000, 15 teologandos esperançosos de servir a Deus na plenitude da palavra de Deus. Ela falou assim, qual é o legado do Esperança 2000? Eu posso dizer para vocês, centenas, milhares de batismos. Esses teologanos são pastores hoje honrados, homens de Deus, pregando a palavra nos 4 cantos desse país e fora do país também. Quantas pessoas desceram as águas batismais através do Esperança 2000 e através... Você sabe também o seguinte, que o mais difícil numa igreja é você conseguir manter essa igreja funcionando, sabia? Funcionando, ganhando almas. A igreja da Vila Formosa, 20 anos de vitórias, 20 anos de batismos, uma das igrejas mais abençoadas de toda a Associação Paulista Leste e da divisão sul-americana. Você pode estar dizendo, mas pastor, o senhor não está aqui para ver se está abençoada, não? Mas eu estou vendo vocês. Estou vendo pessoas abençoadas. Eu estou vendo essa igreja triunfante, militante. E nós devemos servir como testemunhas. Somos embaixadores de Cristo, representantes de Cristo na terra. E sabe de uma coisa, irmãos? Quem que nós temos que ganhar para Jesus Cristo? O seu pai, a sua mãe, a sua filha, o seu irmão, o seu parente, o seu vizinho, quem mora do lado da igreja. Eu fico imaginando você aí, lembrando talvez de alguém que já sentou nos bancos da Vila Formosa, no Esperança 2000. Nós devemos ganhar essas pessoas para Jesus Cristo, para vivermos com poder e grande glória, né? E eu quero aqui dizer aqui nesse texto aqui, João 17, versículo 20, fala assim, não rogo somente por estes, que eram aqueles que estavam lá, Filipe, Bartolomeu, Tiago, André, Lucas não, Lucas era o evangelista, não é? Veio depois, né? Jesus orou por eles, não é? Mas ele diz assim, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Quando a gente olha aqui, rogo, né? A pessoa pode pensar que é igual o pastor Landim, que eu falo assim, por gentileza, por favor, né? Mas aqui, Jesus, quando fala rogo, ele está clamando, ele está suplicando, ele está chorando com o coração. Ele fala assim, Pai, abençoa a Carmen, abençoa o Toninho, abençoa cada um que está aqui, Senhor. Abençoe os nossos filhos, abençoe os nossos netos, abençoe essa igreja. Jesus orou em favor de cada um de nós. Abençoe o Vitor, abençoe a Lélia, abençoe a Beatriz, abençoe as pessoas que já entraram nessa igreja. Eu quero dizer para vocês que Deus quer que nós sejamos vitoriosos. Eu estou muito feliz porque Jesus deu a vida por nós. Eu estou muito feliz porque nós temos a oportunidade de, mais uma vez, nessa noite, dizer sim para o Senhor Jesus Cristo. Então, neste momento, nós vamos ouvir uma mensagem musical de apelo ao nosso coração. Deus sabe quantas pessoas estão ouvindo esse sermão neste momento, através do Facebook, através do YouTube, através das redes sociais. Deus sabe que nós precisamos da graça dele.
que sem Deus nada somos nesse mundo. Sem Deus nada podemos fazer. Sem Jesus nós não somos nada. Quantos aqui nessa noite desejam de coração dizer sim para o Senhor Jesus mais uma vez? Quantos aqui querem falar, Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos cura. Muito obrigado porque a tua graça nos salva. Muito obrigada porque pela igreja da Vila Formosa existir. Muito obrigado pelo pastor Álvaro, pela sua esposa, pelos seus filhos. Nós vamos ouvir uma mensagem musical nesse momento, que ao ouvir esta música, você entregue o seu coração mais uma vez a Deus e seja um instrumento poderoso para a salvação da sua vida e dos seus queridos. Então, vou passar a palavra aqui para quem estiver controlando para colocar a música. E que estejas comigo. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma oração, né? Para que Deus abençoe a nossa casa. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração para que Deus abençoe a nossa casa, a nossa família, para que Deus abençoe a Gilda, que está aí ouvindo a gente, o Roberto, a Nilza, a família do Josias, do Daniel Desidério, Paulo Daniel Desidério, Tônia, a Jane, a Maria de Lourdes, o Daniel, a nossa querida Eliane Diniz, que era secretária na época do Esperança 2000, para que Deus abençoe meu sogro e minha sogra, também Alcione, e o Emílio, que mora tão pertinho aí da igreja da Vila Formosa, que frequentou aí vários anos, né? Então vamos fazer uma oração de consagração, para que Deus abençoe cada um de nós, né? Vamos orar. Pai de amor, Pai de misericórdia, de infinita bondade, obrigado, Senhor, pela igreja da Vila Formosa. Obrigado, Senhor, por essas pessoas lindas e maravilhosas, que são as pessoas tão especiais. Deus ama cada um que está ouvindo este sermão, ouvindo cada um de nós. Nós somos a joia preciosa de Jesus Cristo. Jesus desceu do céu, de um lugar maravilhoso, adorado por milhares de anjos, veio a este mundo tenebroso, foi humilhado, sofreu por nós, deu a vida na cruz por nós, enfermou-se por nós, para que tenhamos vida eterna. Ó Deus, abençoe o teu povo aqui reunido. O Senhor conhece as necessidades mais profundas de cada um de nós. O Senhor sabe que nós desejamos que os filhos, parentes, outros que passaram por esta igreja, sentaram ali, naquelas conferências, ouviram a tua palavra. Hoje, Senhor, que esta oração pronunciada aqui de Minas Gerais alcance os nossos queridos onde quer que eles estejam, que eles possam serem transformados pela tua palavra, que eles possam, Senhor Deus, serem curados, que eles possam, Senhor, receberem a Jesus Cristo como seu único e salvador pessoal. É verdade, Senhor, temos problemas, temos dificuldade.
Estamos enfrentando essa pandemia que nos assola, que nos deixa isolados da comunhão pessoal com os irmãos. Ó Deus, ser propício a cada um de nós, pecadores, indignos. Lava-nos, Senhor Deus, no sangue do Cordeiro Precioso. Salva, Senhor Deus, a nossa casa. Salva a nossa família. Salva, Senhor Deus, a igreja da Vila Formosa. Salva, Senhor Deus, os nossos queridos. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Estamos vivendo um momento derradeiro onde nós precisamos dizer sim para o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus amado, o Senhor transformou a vida de tantas pessoas. Quem sabe alguém de nós aqui está ouvindo essa oração, está talvez desesperado, sem saber o que fazer. Mas, Senhor, dê o abraço de Jesus Cristo. Nós confiamos na Tua palavra. Nós somos testemunhas vivas do poder transformador. O que seria, Senhor, o que seria de nós, Senhor, se não estivéssemos firmes, alicerçados na Tua palavra? A Tua palavra edifica, a Tua palavra cura, a Tua palavra nos dá esperança e alegria, Pai. Dá-nos, Senhor Deus, alegria na Tua salvação, Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Receba o abraço do pastor Landinho. Receba o abraço de cada um de nós.